Vamos com Jorge Serrão, chegando por aqui, mais um craque da seleção brasileira do rádio. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Alô, alô, algoritmo sensor. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Trump venceu a eleição americana. Foi goleada. Agora, quando é que o Brasil voltará a vencer? Quando é que nós, brasileiros, também vamos poder comemorar a nossa vitória verdadeira por aqui em termos de democracia? Vamos esperar, né? Bom, o fato é, a notícia foi péssima para Lula, para a nossa tirania parlamentar tupiniquim e para nossa mídia abestada. Nossa, o pessoal ficou muito PT da vida com esse triunfo do Trump sobre a Kamala Harris. Foi goleada. Não foi apertadinho como as pesquisas estavam dizendo. Não, foi goleada. Comparecimento inédito dos americanos à sua eleição e aí demonstraram a força da transformação. O americano quer liberdade econômica, quer controle de imigração, quer fortalecimento da indústria e quer que seja cumprida a promessa de redução de impostos. É isso, o norte-americano quer isso, o brasileiro também gostaria de poder ter isso, mas aqui ainda vai demorar mais um pouquinho. O certo é que o Lourão fez barba, cabelo e bigode lá na América, conquistou maioria no Senado, maioria na Câmara, vai ter base para governar com tranquilidade. A derrota acachapante foi da cultura woke e do esquerdismo, que não tem mesmo condição de dominar a América, mas fez um estrago desgraçado nessa gestão do Joe Biden e poderia fazer muito pior se a Kamala Harris tivesse vencido. Todo mundo já sabe, vem aí o homem fortíssimo na gestão Trump, até aquele que vai ser escalado para cuidar de transformações estruturais na estrutura estatal americana, que é o Elon Musk. Elon Musk, aquele mesmo, do X, aquele que manda foguete para o espaço, foguete volta, dá ré, aquele que a turma aqui do Brasil resolveu criar confusão com esse sujeito. Um dos mais poderosos do mundo, que vai ficar mais poderoso ainda assim que Trump voltar efetivamente à Casa Branca. Então, vamos aguardar, Tem boas expectativas em relação a isso. Enquanto isso, na sala de justiça, a coisa começa a ficar complicada, cada vez mais complicada. Aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República pediu uma revisão da decisão do ministro Gilmar Mendes, que anulou as condenações de José Dirceu de Oliveira e Silva, o poderoso cardeal do PT, aquele que poderia, reabilitado politicamente, ser candidato a qualquer coisa, até a presidente. Mas Lula não deixaria isso acontecer, não. Mas agora o PGR, amigo do Gilmar Mendes, está pedindo que seu amigo faça a revisão, mas o amigo não é ele que fará a revisão. O caso vai para o plenário, no pleno do Supremo Tribunal Federal. O argumento de Paulo Gonet é que não houve relação com o fato de José Dirceu pedir perdão com base no perdão dado a Lula, no perdão dado pelo fato de ele ter sido julgado por Sérgio Moro. Então, não há relação entre uma coisa e outra. Agora, vamos ver se o Supremo vai ter também esse entendimento. As coisas vão avançando, as coisas vão mudando com muita rapidez no Brasil. Enquanto isso, a gente tem o deputado federal demonstrando coragem. Marcel Van Hatten anunciou que não vai cumprir a ordem de prestar depoimento à Polícia Federal. Ele disse que não vai comparecer diante de um delegado da Polícia Federal para dar quaisquer explicações, porque a Constituição lhe garante, no artigo 53, a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, ele não irá depor na Polícia Federal, porque não vai obedecer a ordens ilegais, inconstitucionais, de quem quer
que sejam, de quem quer que sejam emanadas essas ordens. Ainda na Sala de Justiça, mais uma polêmica, essa muito séria, envolve direitos humanos, envolve um caso de um deputado que foi vítima do próprio parlamento brasileiro, que deixou ele ser julgado pela juristocracia, embora o artigo 53 da Constituição, evocado pelo Marcel Van Hatten, não permitisse que isso pudesse acontecer. Mas agora a luta está feia. O advogado Paulo Faria voltou a recorrer e requereu ao Supremo Tribunal Federal o livramento condicional ao ex-deputado Daniel Silveira. Ele já diz, Faria, que Silveira está cumprindo 17 dias além do prazo legal para poder ter direito a esse benefício. Está em excesso. Quem está em falta com ele é o Estado de Direito, é a democracia, é o Supremo Tribunal Federal em suas decisões. Então, ele recorre e espera que esse recurso seja atendido. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, da juristocracia, nada disso acontece na velocidade certa. O fato é, são casos que a gente precisa refletir seriamente. Van Hatten exalta o papel do artigo 53 da Constituição. Daniel Silveira foi punido porque exatamente o Congresso não respeitou o artigo 53 da Constituição. E aí, nessa vitória do Trump, a gente tem que lançar uma reflexão sobre nós brasileiros. Até que ponto nós estamos exercendo o nosso papel de garantir a democracia no nosso país? Até que ponto nossa classe política está cumprindo o dever dela de ser a representante do povo brasileiro, legítima, verdadeira, real, e não só de araque, não só no papel. A gente quer democracia de volta no país. A vitória do Trump pode até ajudar que a gente aponte nessa direção, mas se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Esse é o problema do Brasil hoje. Não adianta ficar esperando que a vitória do Trump, o Trump na Casa Branca, vá fazer o milagre que internamente a gente não tem demonstrado competência para fazer. Esse é o ponto fundamental. A juristocracia tupiniquim pode ter ficado apavorada ou vai ficar ainda mais temerosa com o Trump na Casa Branca? Sim, tem tudo para isso acontecer, mas até Trump olhar de verdade para o lado de cá, poder fazer alguma coisa de efetiva, muita maldade, muita coisa errada do ponto de vista democrático e legal ainda pode acontecer no Brasil. Então, ou os brasileiros tomam vergonha, ou os brasileiros se mobilizam de verdade para garantir que aqui volte a democracia, aqui volte a ser respeitado o Estado de Direito, aqui a Constituição seja minimamente cumprida dentro do seu espírito original, ou então a vaca vai para o brejo até antes mesmo de acabarem com o brejo, porque o governo Lula, o seu esquema de poder, a turma que está com ele, está inviabilizando até o brejo para a vaca poder ir para lá, se a gente mandá-la. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.